Olá, meu assunto de hoje vai ser o furacão Irma e os preparativos para enfrentá-lo num país de primeiro mundo. Eu até peço desculpas, hoje não estou em trajes muito adequados porque estou por conta desses preparativos, né? Estou tendo que botar todos os shutters na minha casa, né? Aquelas proteções da janela. Todo mundo está aqui nos últimos dias se preparando para enfrentar o Irma, para, na verdade, a possibilidade de passar pelo pior, né? A gente tem aí na memória não só o furacão Vilma, como o Andrew em 92, que foi devastador. E esse é o maior já registrado no Atlântico, né? Tem possibilidade de chegar na costa com categoria 5 e já tem um efeito devastador aí pelas ilhas do Caribe. E a minha experiência aqui, na verdade, é a segunda em termos de preparar para um furacão com potencial destruidor. Né? Ano passado tivemos o Matthew, mas acabou que não foi nada demais, por sorte. Né? Eu moro em Weston, na costa oeste da Flórida, e, obviamente, quem está na costa marítima tem sempre uma expectativa de enfrentar uma situação ainda pior. Mas a experiência que eu queria compartilhar com vocês é exatamente como o americano, em geral, se prepara para o pior. Ele leva muito a sério aquele ditado chinês: prepare-se para o pior, espere o melhor e receba o que vier. A gente não controla a natureza, né? Inclusive aceitar essas contingências do destino com certa humildade é importante para o ser humano, até mesmo perceber a sua pequenez diante do mundo, né? E da força da natureza. Até o primeiro livro de Edmund Burke fala do sublime, e essa sensação de choque, de ficar estupefato diante da força da natureza era para ele a definição de sublime, né? Você sentir a sua impotência diante da força, da onipotência da própria natureza, né? Seria um dos exemplos de experimentar esse sublime, até mesmo uma sensação divina. Eu, como estou com uma mulher com quase 9 meses já de gravidez, prefiro realmente, confesso a vocês, não experimentar essa sensação agora. Né? Eu tenho um amigo que estava morando em Miami na época do Andrew, em 92, ele diz que foi uma mistura de medo com uma sensação de ficar maravilhado diante dessa força da natureza. Eu confesso que eu prefiro não enfrentar isso. Mas o que eu quero falar com vocês é justamente como o americano se prepara com antecedência. Essa história de deixa a vida me levar, né? De viver de uma maneira mais espontânea e reagindo muito mais do que se precavindo, coisa que o brasileiro costuma fazer muito, né? Não é a atitude média nos Estados Unidos e nos países de primeiro mundo em geral. Então nós temos já há alguns dias as autoridades alertando, a tecnologia toda a serviço, né, de proteção de vidas e propriedade. Então nós temos todos os radares, todos os instrumentos alertando e tentando calcular então a rota do furacão, né, que, repito, um dos maiores já registrado. O olho do furacão tem um diâmetro, um raio, né, de 80 quilômetros, então você imagine o estrago se ele for passar, por exemplo, pelo meio da Flórida, né? Mas o fato é que o próprio governador Rick Scott já veio a público com alguma antecedência falar dos potenciais ameaçadores, inclusive em relação à vida, e fazendo planos de evacuação, principalmente nas áreas mais arriscadas, como as Keys, que a gente chama, né? Key West, Key Largo, que pega ali muito perto de Cuba, inclusive, e já estão evacuando há 2 dias. Né? Então nós temos os postos de gasolina sendo reabastecidos com frequência. O máximo que você vai encontrar é uma fila de 1 hora, na pior das hipóteses, e mesmo assim uma fila indiana que funciona de forma civilizada. Eu sei porque eu fui enfrentar uma dessas filas 11 horas da noite. Era muito fácil você tentar furar essa fila, dar uma de malandro, uma de esperto, como a gente diz no Rio de Janeiro, né? Capital da malandragem no mundo. E acaba que com isso a gente cria apenas um lugar de otários. Né? É muito malandro no varejo, né? E acaba criando um país de otários no atacado. Aqui a gente não vê isso, aqui a gente vê respeito
a questão de abastecimento de água também, todo mundo já estocando mantimentos, né, se preparando para o pior, para poder ficar, de repente, dias sem luz, sem energia, sem poder sair de casa com tudo alagado, e as pessoas estão reabastecendo também a água. Às vezes há uma ou outra histeria maior para poder ter acesso a esses mantimentos e comprar esses mantimentos, mas nada muito diferente de um aniversário do supermercado Guanabara, para quem é do Rio de Janeiro, ou do Black Friday, nas promoções aqui dos Estados Unidos, né? Há abundância no capitalismo, né? Aquilo que a gente vê em países socialistas, como foi na União Soviética ou na Venezuela hoje, né? As pessoas se estapeando para poder ter acesso ao pouco que resta nas prateleiras, isso é a condição natural do socialismo, né? Ou seja, o socialismo é, de fato, muito mais do que um desastre natural. Nos países capitalistas há abundância e as pessoas apenas se organizam com um pouco mais de antecedência para reabastecer as suas despensas, as suas geladeiras, e com várias dicas, sugestões das autoridades para você realmente, com muita antecedência, poder estar preparado aí para uma situação de calamidade. É por isso que é incontrolável, se o olho do furacão passar no meio do país, né, da Flórida, você ter uma devastação, uma destruição enorme, isso é inevitável, mas em termos de vidas perdidas, a expectativa é que realmente seja muito baixa. Mesmo no Caribe, né, que tem muito menos infraestrutura, tivemos até agora, na última contagem disponível, algo em torno de 10 mortes, né? Isso aí é mais ou menos o que morre no Rio de Janeiro, num tiroteio por semana. Né? Então, não é o fim do mundo, as pessoas estão preocupadas, mas óbvio que há muito alarmismo, até na imprensa e pelas autoridades, em parte para se precaver, né, com medo até mesmo de, se acontecer o pior, for depois denunciado, acusado de não ter alertado o suficiente a população, ainda mais que vem logo depois do desastre no Texas, né, com Harvey, que realmente alagou tudo e deixou um estrago enorme na região. Por uma coisa muito rara da natureza, que ele estacionou naquela região e ficou chovendo como nunca antes visto num milênio, né? E aí realmente não tem muito o que fazer. E nós vimos ali o que há de melhor na natureza humana, que foram as pessoas ajudando o próximo, mesmo desconhecidos, se arriscando para poder proteger os estranhos, né? Aqui mesmo nós estamos vendo na Flórida uma corrente do bem muito forte entre os brasileiros que aqui vivem, todos eles unidos, compartilhando sugestões, informações para ajudar uns aos outros. Então essas desgraças mostram também o lado bom da natureza humana, né? As pessoas se ajudam, as pessoas têm incutidas nelas valores e certas questões assim civilizacionais, né, que muitas vezes se perdem quando vira a questão ali do homem lobo do homem, robesiana, que é a destruição total, cada um por si e Deus contra todos, né? Então apenas uma digressão mais filosófica, mas esse tipo de calamidade, de desastre público, lembra que o ser humano tem dentro de si potencialmente a besta humana, né? Que é aquela coisa do looting, das pessoas que vão fazer pilhagem, vão ignorar o próximo e cada um por si. Ao mesmo tempo, ele tem dentro de si um sujeito com potencial de altruísmo, de abnegação, de lutar pelo próximo. Então, o livre-arbítrio é que vale no final das contas. E é uma mistura, então, de instituição com cultura, né? Nurture and nature, como dizem os ingleses. Nós temos as instituições funcionando melhor nos países de primeiro mundo e, portanto, a cultura também já assimilando certos valores mais civilizados de respeito ao próximo. E tudo isso fica muito visível quando vem as preparações para esse tipo de desastre. Era isso. Estou preocupado. Óbvio que estou alguma coisa preocupado, pode ter um efeito devastador, ninguém sabe ainda para onde vai exatamente apontar o olho do furacão, apenas digo que as pessoas estão se precavendo. Mais ou menos metade ou 2/3 de Weston, entre os meus contatos, abandonaram a região, foram buscar refúgio em lugares um pouco mais seguros, como Orlando ou como Atlanta.
mas muitas pessoas ficaram se prevenindo, fechando suas janelas com shutters e mantendo aí mantimentos, água para pelo menos uma semana, se acontecer o pior e tiver que ficar isolado, ilhado dentro da sua casa, sem luz, sem comunicação externa. É bom viver num país de primeiro mundo, né? Confesso, onde a grande preocupação é um furacão desses e onde há esse tipo de reação com tanta antecedência assim, né? Quando a gente compara com situações como no Rio de Janeiro, realmente é um alento você pensar que num país de primeiro mundo há esse tipo de resposta ao perigo. E fecho dizendo apenas então que muito mais do que furacão, o que mata mesmo, o que destrói vidas e propriedade mesmo, é sem dúvida o socialismo, a desgraça humana, não natural. A ausência de instituições capitalistas, por exemplo, de livre mercado, de assegurar o direito de propriedade privada, de abundância com os supermercados, de autoridades realmente com o uso de ferramentas de tecnologia e cobrança, transparência, alertando e preparando as rotas de fuga, de evacuação. Tudo isso faz diferença, a própria estrutura e robustez das propriedades, né, das casas. Isso faz muita diferença na hora do estrago em termos de propriedade e de vidas. A gente vê quando vem um furacão desse no Haiti, até mesmo em Cuba, né, a desgraça muito maior em termos de vidas perdidas por conta da ausência do capitalismo. E mesmo em condições de temperatura perfeita, né, sem furacão, sem terremoto, o próprio socialismo vai lá e destrói as vidas e a propriedade dessa população que vive no país socialista. Portanto, vamos se preocupar um pouquinho menos aí com o aquecimento global, até porque os furacões mais fortes aconteceram em 29, em 92, não é uma ligação direta aí com aquecimento global ou mudanças climáticas, isso é histeria de quem tem algum interesse por trás, né? Mas o que é mais perigoso não são as mudanças climáticas ou é o aquecimento global, e sim o socialismo, repito, vide a Venezuela. Era isso, agora já estou preparado, só me resta então rezar e torcer para o melhor. Até a semana que vem, obrigado a vocês.